pensar. Olá, olá, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, qualquer que seja a hora a que me estás a ouvir hoje, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao nosso novo episódio. E eu tenho que dizer já antes de começarmos que fico muito feliz por saber que, à semelhança da minha última reflexão, também vocês estão a tentar adotar uma vida um pouco este meio termo entre o destralhar e o guardar. Portanto, ainda bem que eu não estou sozinha e ainda bem que estamos todos a navegar estas mudanças de opiniões. Acho que isso só podia ser construtivo. O episódio de hoje fala sobre expandir horizontes. E eu até, confesso que até me debati e tenho estado a debater, ainda nem sei exatamente neste momento qual vai ser o título do episódio, mas o episódio de hoje vem porque, como uma reflexão nunca vem só, a propósito da última conversa que nós tivemos no sábado passado, vem muito porque eu não sei se já sentiste alguma vez a necessidade de começar a ver, ouvir e experienciar coisas novas para te poderes expandir e trabalhar. É um bocadinho aí que eu estou, na sequência deste diálogo sobre as coisas que nós temos e as coisas que nós usamos, vem também este tópico de o que é que eu estou a fazer para me construir. O que eu sinto é que de alguma forma, não é o que eu sinto, é o que acontece. O que acontece é que nós, de alguma forma, vamos nos habituando muito às coisas que nos são familiares. E acho que isto não vai ser novidade para ninguém, mas nós habituamos-nos muito às coisas que nos são familiares e isso vai se tornando uma verdade absoluta, vai se tornando a nossa rotina. E aqui estamos a falar de coisas muito simples, como aquela chávena que nós usamos para tomar café de manhã, a forma como nós nos comportamos, o caminho que fazemos para o trabalho, as nossas conversas com os nossos amigos. Aliás, então se formos entrar por aí, nós conseguimos perceber que se calhar as nossas temáticas são sempre as mesmas, as nossas conversas são sempre dentro dos mesmos assuntos. Então, este episódio começa com uma pergunta que é: também pensas que estás a precisar de expandir os teus horizontes? Ou pelo contrário, sentes que estás exatamente onde devias estar? É que eu pessoalmente sinto que estou a precisar de expandir horizontes. E isto, quando eu cheguei a esta conclusão, até foi de certa forma esquisito, vou dizer, porque eu sempre achei que era uma pessoa que tinha. Como é que eu vou dizer isto sem parecer pretencioso? Eu achava que tinha as minhas ideias orientadas e que tinha os meus traços de personalidade definidos e que tinha as coisas mais ou menos encaminhadas num sentido que tinha lógica para com a pessoa que eu sou. O que é que acontece? Eu neste momento sinto que isso não é real. Isto pondo assim as coisas como elas são, sinto que isso não é real. Sinto que eu preciso sim de expandir os meus horizontes, preciso sim de abrir os olhos. Isto já começa logo a parecer uma conversa super iluminada de seita, vou recrutar todas estas pessoas para participar do movimento, não é isso. Sinto que preciso de desdobrar o meu olhar, que preciso de trabalhar é olhar para as coisas de uma outra forma. O que é que acontece? Como nós estamos muito familiarizados com nós, eu, toda a gente, quando nós nos habituamos a uma coisa que nos é confortável ou que se tornou confortável com o tempo, é evidente que nós vamos fazer tudo ao nosso alcance para não sair desse lugar. E eu acho que é isso que é isso que faz sentido, não é? Ou não fôssemos nós seres que querem sobreviver e existir no mundo. O que é que acontece? Quando nós nos habituamos a isto e quando ficamos presos nos nossos hábitos e nestas zonas de conforto, nós acabamos por restringir a nossa visão a uma única narrativa, que é a nossa. E quando nós não temos facilidade ou hábito de olhar para outros mundos, para outras opiniões e outros círculos que não o nosso, essa única narrativa torna-se lei universal. E eu, bom, acho que isto deve ser fácil de perceber para quem ouve este programa há algum tempo. Eu não acho pessoalmente que tenha muito que isto seja uma coisa muito fixa na minha personalidade, que só é assim e tem que ser assim. Muito pelo contrário, eu acho que na verdade eu questiono demasiadas coisas. Mas há coisas em mim, seja nos meus valores, nas minhas coisas não negociáveis, que são assim e são. E é muito difícil mexerem nelas. Eu gosto sim de debater assuntos, mas há muitos assuntos que são muito difíceis de debater comigo porque eu sou muito inflexível. E pronto, isto aqui já eu abro o jogo, não vá sem querer ter sido criada aqui uma expectativa de que eu sou uma pessoa muito flexível em tudo, porque há muitas coisas com certeza que eu não sou flexível. Portanto, o que eu acho com isto é que esta única narrativa, que é a história da nossa vida,
fica sempre em falha com muitas outras coisas. E evidente, outro esclarecimento, nota de rodapé, evidente que nós não vamos conseguir nesta única experiência humana, ou pelo menos única que nós temos consciência no momento, nós não vamos conseguir viver tudo, nem ter noção de tudo o que se passa à nossa volta. Bom, noção se calhar podemos ter, mas bom, não de tudo. Não conseguimos ser omnipresentes como Deus. Portanto, é certo que vamos sempre falhar em alguma coisa e o nosso conhecimento vai ser sempre reduzido em muitas áreas. Mas eu acho que se nós não nos esforçarmos minimamente para nos deslocarmos desta zona de conforto, deste sítio onde nós conhecemos ou conseguimos prever o que vai acontecer ou o que vai ser dito ou como alguém vai reagir, ou seja, este lugar de previsibilidade e conforto, se nós não nos deslocarmos dele, acho que é muito difícil nós evoluirmos enquanto seres humanos. Então, a minha conversa hoje vai ser muito sobre isto, sobre como a ideia não é mudar de vida, é apenas conseguirmos, com a mesma vida que nós temos, sair um bocadinho da nossa bolha, seja essa bolha privilegiada, desprivilegiada, elitista ou não, sair dela, porque independentemente dela ser uma bolha má, de uma vida má, uma vida boa, há outras coisas a acontecer lá fora. E essas outras coisas são importantes não só para a construção da minha personalidade, da nossa personalidade, mas também para conseguirmos gerar, criar, desenvolver, melhorar a nossa empatia para com os outros. E isto acho que não só é um ato altruísta, como é uma coisa muito boa para nós conseguirmos sermos melhores pessoas, para conseguirmos sermos melhores pessoas, para conseguirmos ser melhores pessoas e, em simultâneo, para que as nossas relações sejam um bocadinho mais ricas, porque assim, em jeito de compilação das temáticas que temos vindo a falar nas últimas semanas, é evidente que é muito difícil fazermos amigos em vida adulta em comparação com as crianças, porque nós temos já muitas barreirinhas na nossa cabeça que nós criámos, portanto é muito mais difícil. Mas também é certo que se nós nos propusermos a estar nesses lugares desconfortáveis em que não conhecemos as outras pessoas, não conhecemos como é que aquele sistema funciona, se calhar nós temos algumas coisas a ganhar. E atenção, já aqui também esclarecer que isto não tem a ver com moralidade. Porque uma coisa é termos uma opinião. Uma coisa é eu gostar de azul e tu não gostares de azul. Outra coisa é eu defender os direitos humanos ou tu não. Portanto, acho que é importante antes de avançarmos falarmos sobre isto, que opiniões e desdobramentos de mentalidade é uma coisa, mas falar sobre direito à vida e sobre a liberdade é outro assunto. São outros vários assuntos e, portanto, aqui eu já não... aqui é onde a minha flexibilidade já não entra tanto. Mas o tema de hoje vai ser muito à volta disto, porque nesta fase, eu diria, de mudança que eu me sinto a viver, eu tenho vontade de fazer outras coisas, tenho vontade de mudar pequenos hábitos em mim e tenho uma certa dificuldade em fazer isso, porque eu acho que na teoria sou muito assim de eu quero experimentar coisas novas, mas depois, quando eu vou pensar bem na prática, eu acho que é muito difícil para mim passar para a ação e cheira-me que não é só a mim. Acho que isto é outra daquelas experiências universais. Ora, com isto, antes de avançarmos, dizer que o nosso episódio de hoje é patrocinado pela Highwell. Ainda bem que foi esclarecedor esta minha explicação do último episódio, porque eu sentia que havia algumas dúvidas, mas acho que neste momento já toda a gente está mais familiarizada com as práticas online do que propriamente as presenciais. Isso tem as suas coisas boas, as suas coisas más, mas eu sinto que neste momento a psicoterapia está a chegar a um lugar de boa banalização, não vamos meter uma má banalização, portanto isto é uma forma de podermos ter acesso a algum acompanhamento e este mágico e difícil processo terapêutico de uma forma um bocadinho mais simples. Portanto, o código de desconto mantém-se na descrição do episódio, continua a ser 15 Sara para 15% de desconto nas sessões compradas em pack ou individual. Portanto, a Highwell continua a apoiar esta loucura que é eu vir para aqui todas as semanas contradizer-me. Portanto, vamos avançar para o episódio e falar sobre isto de flexibilidade de pensamento. Porque uma coisa que eu tenho vindo a pensar é, eu sempre não achei, mas nunca pensei a fundo sobre o assunto, que uma pessoa mente aberta ou seja, ser mente aberta era um traço de personalidade. E a reflexão que eu tenho vindo a fazer é precisamente ser mente aberta não é um traço de personalidade, não é uma coisa que, não só não se nasce com a pessoa, não nasce com a pessoa, bem, o português hoje está ótimo, não só não nasce com a pessoa, mas é uma coisa que tem que ser trabalhada. Portanto, esta coisa de ser mente aberta tem que ser necessariamente, obrigatoriamente, treinada.
E esse treino só se faz quando se tem flexibilidade para nos propormos a sítios, a lugares, a pessoas, a momentos, a convívios, a coisas que são diferentes das nossas habituais. E às vezes isso passa por uma coisa que eu às vezes tenho uma certa dificuldade, que é ouvir e escutar o outro sem estar a criar uma resposta mental. E agora, isto vai parecer super conversa de coach, mas não é conversa de coach, é a conversa da amiga Sara, que está a dizer as coisas que ela às vezes faz, que está a tentar mudar e que todos temos que tentar mudar, que é, se as outras pessoas estão a falar connosco sobre uma coisa que nós achamos estapafúrdia, completamente absurda, existe sim este momento de mente aberta, precisamente porque precisamos de flexibilidade de pensamento, para parar um segundo e dizer, ok, isto parece-me estúpido porque com base no meu contexto social e cultural, com base nas minhas opiniões, naquilo que eu já vivi, as minhas vivências, eu acho que isto não faz sentido. Agora, não faz sentido porque me toca aqui num ponto não negociável, como a moralidade? Ou é que isto estúpido para mim só porque eu não concordo que aquele telhado é pontiagudo e a pessoa acha que sim? Que coisas é que são estas para que nós não estamos a ter flexibilidade no diálogo? Então é um bocado isso que eu tenho vindo a pensar, que eu gosto, e acho que é difícil ter conversas com pessoas que compreendem isto. Eu gosto muito de mudar de opinião. E acho que isto é uma boa qualidade. Pronto, já me dei aqui um defeito, já me dei uma dificuldade, agora vou dizer uma qualidade. Eu acho que tenho muita dificuldade, que gosto muito, mas tenho dificuldade em ter conversas com pessoas que me mudem de opinião. Porque já me aconteceu em vários momentos, em várias relações não são amorosas, de me dizerem que eu gosto de discutir, de debater. A primeira, as pessoas acho que confundem discutir com debater, porque, enfim. Mas sempre esta ideia de que eu gostava de temas polémicos, gostava de coisas difíceis de discutir. E o que é facto é que eu gosto dessas discussões, não porque eu quero ter razão, porque a maior parte das vezes eu nem quero, mas é porque eu quero ser convencida a mudar de opinião. E na verdade, agora que passamos fases conturbadas politicamente e passámos momentos de eleições, eu apercebi-me ainda mais disto, que é, eu tenho um fascínio real sobre pessoas que, pronto, aqui já vamos entrar naquela parte não negociável, né? Mas eu tenho um fascínio por pessoas e por figuras, não um fascínio bom, mas um fascínio, não um fascínio de admiração, mas um fascínio de interesse com pessoas que têm opiniões drasticamente diferentes das minhas. Porquê? Porque eu quero a todo custo que aquelas pessoas me provem que elas têm razão. E não porque eu quero ter razão em detrimento das opiniões delas. Não, é porque eu, de tal forma que algumas coisas me fascinam aqui tão negativamente, que eu gosto de ser posta no lugar em que tenho que debater essas ideias com as pessoas. Então, por exemplo, os debates políticos não foram uma excelente ideia para isso, porque na verdade foram, quando foram, já passou algum tempo, mas quando foram, foi mais luta de egos do que propriamente debates construtivos, e até porque eu acho que politicamente tenho apenas o conhecimento geral normal e gostaria muito de me informar mais, e é muito difícil, há muitas temáticas que são muito difíceis para a minha compreensão, mas eu gosto muito de debater com pessoas, perdi-me outra vez, debater com pessoas que têm estas opiniões diferentes e que não se importam de ter e de vender os seus argumentos, que é um bocado aquilo que eu faço, no fundo, que é quando eu tenho uma opinião muito, muito vincada sobre alguma coisa, e estou segura dela, porque também é preciso termos segurança para as debatermos e argumentarmos, eu gosto sim de falar com as pessoas sobre isto. Gosto de provar o meu ponto, mesmo que a meio caminho. Eu até me lembro de um momento específico, já foi numas férias há muitos anos, de eu estar com um grupo de amigos e várias pessoas e estávamos a. Já nem me lembro o que era o tópico que estávamos a falar. Estávamos a falar de uma coisa qualquer e um dos meus amigos tinha uma opinião muito diferente da minha e eu lembro-me perfeitamente do momento em que me caiu assim uma telha na testa e eu pensei, acabei de mudar de opinião. E esse momento, acho que é raro. Era mesmo, tipo, eu cheguei aqui mesmo ao core do episódio, que é raro nós em adultos conseguirmos chegar a um momento de diálogo com outras pessoas, e aqui pronto, estamos a partir do pressuposto que este abrir de horizontes vai no diálogo com outras pessoas, porque pode ser de outras maneiras, já lá vamos, mas é muito raro nós termos esse momento em que percebemos, então, mas acabaste de mudar de opinião, ou seja, que o argumento não descambou para ofensas pessoais, ou que o argumento não se tornou aborrecido porque a pessoa acha que tu queres ter razão, que o argumento foi sim construtivo ao ponto de tu pensares, bem, os meus argumentos são muito piores. E ainda bem, porque esta pessoa acabou de mudar de opinião. Eu acho isso fabuloso. E é exatamente isso que eu quero começar a sentir, não necessariamente a mudar de opinião, mas é ter capacidade minha e das coisas que eu faço de me desdobrar
para ponderar se certas coisas poderão ou não ser melhores, ou às vezes não necessariamente melhores, mas diferentes e acrescentarem àquilo que eu já faço. E nesse aspecto, para fazer uma referência também a um último episódio, quando teve cá a Piedade, ela fez uma referência engraçada sobre às vezes ser criativo, ser mudar de rota em pequenas coisas muito básicas. Por exemplo, quem lava os dentes com a mão direita, mudar com a mão esquerda. Isto é um exemplo muito, talvez, redutor daquilo que eu estou a dizer, mas é um bom exemplo para explicar como esta nossa abertura de horizontes passa mesmo por termos que desfazer estas coisas todas do dia a dia que nós tomamos por garantidas porque são confortáveis, então são a regra universal das coisas, pelo menos é assim que é certo para mim, portanto é certo para o mundo. E às vezes essas pequenas mudanças podem ajudar-nos a ter um bocadinho mais de capacidade de pensar diferente. Porque acho que essa capacidade de pensar diferente é que nos ajuda em tudo, em fazer amigos, em conseguir ser bons profissionais e perceber de que forma é que as outras pessoas diferentes de nós pensam, em empatizar com os seres humanos que têm contextos bem diferentes dos nossos. Portanto, eu acho que esta flexibilidade é importante para a nossa construção humana. E, no fundo, o que eu penso é que é muito mais fácil, infelizmente, é muito mais fácil ser radical do que ser complexo. Porque, e aqui radical não estamos a falar de política. Podemos falar de política, mas não é sobre isso que estou a falar. Radical, nas nossas opiniões. Porque ser radical dá-nos uma identidade, dá-nos um grupo, dá-nos um sentimento de pertença. Quando nós temos flexibilidade para mudar de opinião e quando nós queremos ser apenas pessoas complexas, como é um bocado aquilo que acontece aqui, que é às vezes contradizemos, às vezes pensamos uma coisa, às vezes pensamos outra. Quando nós optamos por essa postura, perdemos um bocadinho desse sentimento de pertença, que é um bocadinho aquilo que eu sinto em determinados momentos, que é quando nós temos uma opinião muito firme sobre certas coisas e somos inflexíveis a alterá-la, nós pertencemos a um grupo, que é o grupo das pessoas que pensam de determinada maneira, grupo das pessoas que se vestem de determinada maneira, como falámos também no outro, o grupo das pessoas minimalistas, grupo das pessoas maximalistas, as pessoas que pintam o cabelo, as pessoas de artes. Portanto, nós quando temos uma posição extremada, e aqui, mais uma vez, não é extremada necessariamente mau, quando nós temos uma opinião extremada, muito definida, muito firme sobre qualquer coisa, o que acontece é que nós conseguimos encaixar-nos no grupo dessa coisa. Se nós temos abertura para dialogar e mudar de ideias, há muitos momentos com este sentimento de inadequação. E acho que isso é que dificulta principalmente esta nossa experiência humana de nos evoluirmos. É que nós, à medida que vamos crescendo, à medida que vamos mudando de opiniões e apercebendo que isso está a acontecer, nós deixamos subtilmente, ou não, de pertencer a determinados grupos onde antes nos sentíamos em casa e onde sentíamos que pertencemos. Então, esse sentimento de desinadequação ou de falta de família, pondo isto assim de uma maneira super dramática, de falta de família, às vezes poderá ser um bocadinho mais limitador do que propriamente benéfico. É um bocadinho aqui que eu me situo neste momento. É que às vezes é perfeitamente natural nós não termos respostas, que é outra coisa. Não só é difícil hoje em dia nós termos um diálogo com alguém que queira provar-nos um ponto e que nos mude a opinião e que seja ali uma conversa, uma troca saudável, como também é muito difícil estarmos ao pé de alguém. Isto, pronto, não sei, isto eu já estou a fazer generalizações, já sabemos como é que isto funciona com as generalizações, isso é apenas, enfim, meter toda a gente no mesmo pacote e não é necessariamente verdade. Mas quando nós somos adultos, é muito mais difícil encontrar-nos com alguém que nos responda: olha, não sei. Esta flexibilidade para reconhecer não só o erro, como o desconhecimento, como a ignorância, começa a tocar no nosso ego. E quando começa a tocar no nosso ego, nós temos necessidade de nos afirmar perante os outros, porque é isto, nós tornamos adultos e queremos nos tornar autoridade em coisas. E eu valorizo muito hoje em dia, e mais uma vez, eu também estou a trabalhar isto em mim porque quero fazer isto mais vezes, dizer o não sei. E viver com a probabilidade, com a possibilidade que vai acontecer, de deixar a outra pessoa em total desamparo quando nos procura para determinada coisa. Olha, não sei. Vou ter que estudar, vou ter que procurar, não sei perguntar não sei quem. E acho que isso primeiro vem de um lugar de humildade, que nem precisamos entrar por aí, porque acho que é evidente, mas depois porque não ter uma opinião imediata é muito raro hoje em dia. Hoje em dia as pessoas têm muitas opiniões sobre tudo, muito bem formadas, com base nas suas famílias, nos seus contextos, e nem sequer se questionam, porque aquilo é verdade para sempre. E como é verdade para sempre, não se questionam. E como não se questionam, começa a aparecer fraqueza o lado das pessoas em que questionam muito. Que é aqui que eu me encontro. Eu sou uma pessoa que tem opiniões sim vincadas, mas eu questiono muito tudo e questiono as minhas próprias opiniões e isso, mais uma vez, traz-me uma sensação de falta de identidade, quando no fundo
se eu refletir um bocadinho mais, ponto, sobre o assunto, isso na verdade não é falta de identidade, é uma procura ativa de uma identidade. E essa procura é uma coisa positiva. Até porque eu sou jovem, tenciono saber muito mais coisas com 90 anos, porque ainda quero estar aqui, mas nesta altura não sei muitas coisas, sei algumas, algumas sei com base na minha limitada experiência, e portanto certamente tenho que ter abertura para mudar de opinião, e esse mudar de opinião vem de várias experiências. Na verdade, eu acho agora que a escuta ativa. Espero que este episódio de desenvolvimento pessoal seja a ser útil, mas eu acho que a escuta ativa é muito aquilo que nos falta. E esta escuta ativa, eu não falo apenas em diálogo. Por isso é que isto vai já quebrar este discursozinho da bosta de desenvolvimento pessoal, vai já acabar, porque isto não tem nada a ver com desenvolvimento pessoal, tem a ver com cultura. Falta-nos escutar as coisas que são realmente importantes. Falta-nos ler, falta-nos ver outros filmes, falta-nos ter outras experiências, falta-nos falar com outras pessoas, falta-nos falar com outras pessoas. E isto tudo é aquilo que nos fecha assim, com um bocado como os cavalos, depois ficamos a ver assim em frente e não conseguimos aquilo que, ainda bem que os nossos olhinhos e a nossa cabeça nos deu, que é a visão periférica. E essa visão periférica não é só transversal ao campo físico dos olhos, mas é visão periférica para as coisas que nós pensamos, as coisas como nós opinamos e aquilo em que nós acreditamos. Portanto, essa flexibilidade é uma coisa que acho que fica sempre em carência com a falta de capacidade de escutar, de observar e de ver com atenção. Escutar, observar e ver com atenção as coisas. Por isso, a minha proposta prática, isto para resolvermos já aqui as coisas, a minha proposta prática é começarmos a fazer coisas fora da caixa. E agora acabei de decretar isto como se fosse uma missão coletiva, porque eu estou a ter dificuldade em fazer isto sozinha, portanto agora é uma responsabilidade de todos. Fazermos coisas que não costumamos fazer, e aqui pode ser lazer, pode ser recreativo, pode ser desporto, para começarmos a perceber, primeiro, a magia que é nós pensarmos que eu posso me identificar com coisas que eu nem sei que me vão fazer feliz. Eu posso começar a achar coisas que eu nem sonhava que eu vou começar a achar. Ou quem sabe, numa perspectiva um bocadinho mais sonhadora, quem sabe eu não conheço uma pessoa com quem me encanto. Não sei, eu não preciso, vocês precisarem. Portanto, é sempre uma probabilidade de nós encontrarmos coisas especiais. E no fundo, olha, até vou dizer, isto de falar em pessoa especial, um bocado aquilo que me aconteceu. Se eu não tivesse tido... Ai, a minha cabeça é ótima. Se eu não tivesse tido, na altura que eu comecei a conversar com a minha companheira, se eu na altura não tivesse tido um pouco de elasticidade mental para pensar sobre estes estereótipos, estes preconceitos que existem em relação ao seu mundo profissional, eu provavelmente hoje não estava numa relação, não tínhamos uma família, a minha vida iria ser drasticamente diferente. Ou seja, isto é um exemplo muito simples de como se trata de movimentos culturais, porque eu sou do mundo artístico, o mundo artístico obviamente tem muitos preconceitos associados, muitos estereótipos, e o mundo do futebol também, bem diferentes. E por essas diferenças, eu, à partida, seria uma pessoa que não iria tirar aqui da minha pala para me propor essas conversas e esse diálogo. Mas por tê-lo feito, tive um benefício. Isto pondo as coisas de uma forma muito prática, não é? Porque uma relação não é suposto ser assim um benefício. Mas pronto, beneficia-nos de alguma maneira, acrescenta-nos de alguma maneira, enquanto pessoas, e no meu caso, enquanto pessoa que está a construir uma família e que tinha essa vontade e que tinha esse interesse. E também eu aprendi coisas sobre uma área que, eu não vou dizer que agora me interessa, não é que me interesse grandiosamente, mas eu vejo interesse. Aqui é importante fazer este sublinhado, porque acho que acabei de dizer, nem tinha planeado falar sobre este exemplo de futebol, mas acho que foi interessante, que é, não é que eu agora seja uma pessoa adepta de futebol e consuma e que me apetece ir aos estádios todas as semanas, até porque o processo de ir a um jogo de futebol aborrece-me, mas eu consigo reconhecer interesse e já não estar tão fechada à ideia de ter que me inserir nesse meio, porque eu já consigo compreender como é que as coisas funcionam, ou porque é que funcionam de determinada maneira, ou como é que pode ou não ser benéfico ser assim. Portanto, eu acho que isso é interessante e, mais uma vez, vai-se bater à cena da... Vai-se bater à situação da escuta ativa que eu falava, porque eu acho que esta nossa repetição de hábitos, de tarefas, de lugares comuns, limita-nos muito a visibilidade. E se nós pensarmos no nosso dia-a-dia, esta coisa que eu falava da zona de conforto, apesar de parecer um grande clichê, o que é certo é que mesmo nos nossos interesses de livros, interesses de filmes,
interesses, não sei, de talvez hobbies, para quem hoje em dia tem tempo e vontade de ter hobbies, isso tudo continua a ser dentro da zona de conforto. Mesmo que nós tenhamos vontade de sair um bocadinho, de deslocar um pouco da nossa área de formação, do nosso gosto mais comum, nós vamos sempre a bater num sítio que nos vai fazer sentir bem e que nós sabemos que aquela fórmula vai funcionar para nos fazer sentir bem, não é? Nós, à partida, não nos vamos propor a fazer uma coisa que sabemos que pode ser altamente desconfortável. Portanto, acabamos sempre por dar o meu exemplo. Na leitura, eu sempre fui muito de ler thrillers. Como eu já falei aqui, gosto de ler livros sobre homicídios, assassinatos, dramas. Dramas de crime. Então, o que é que acontece? Eu, durante uma altura, lia muito estes livros e isso acabou por me limitar muito, porque culturalmente ficamos com um leque muito reduzido, quer dizer, temos literatura sobre todos os assuntos. Eu já sabia que uns que não me interessavam todo seriam no desenvolvimento pessoal. Sabia que gostava de ler poesia, sabia que gostava de escrever poesia. E depois, de repente, tem aqui um leque enorme de ficção e eu fixei-me apenas ali no crime. Então, comecei a propor-me aqui gastar dinheiro num livro novo, ler reviews sobre livros diferentes, investigar, portanto é que estas coisas envolvem trabalho, e este trabalho é trabalho interno, não é? Trabalho interno é trabalhar, é evidente que está a trabalho, por isso é que as pessoas não querem, enfim. Então, quando eu comecei a fazer este tipo de TPC, comecei a perceber, bom, há aqui outros livros que me podem interessar. E isto só se proporciona no diálogo, e até tenho que dizer aqui que até foi num convite para um podcast aí há já deve estar a fazer um ano, que eu falava com outros autores e estávamos a falar sobre livros, e precisamente depois desta conversa, que eu nunca teria tido por iniciativa própria, aí está o problema, eu nunca teria tido por iniciativa própria, mas estive naquele contexto porque fui posta por trabalho lá, eu depois daquela conversa, eu fui comprar livros de banda desenhada. E eu já falei sobre isto acho que em tempo já falei sobre isto. Eu não lia banda desenhada, eu não só não lia banda desenhada, como tinha o preconceito, mas aquilo desdobrou-me o horizonte. Desdobrou-me o horizonte. Eu adoro estas expressões que eu estou a usar. Desdobrou-me o horizonte e eu fui capaz de me colocar num lugar em que me vou propor a fazer uma coisa diferente e ver se aquilo vai ser benéfico ou não. Porque no pior dos cenários, não gosto, não repito, não me identifico, ou não volto a falar com aquela pessoa, não volto a conviver com. Mas tentei colocar-me num lugar humilde, difícil, de experimentar. E essa experiência pode vir com falha, sim. E nós não estamos muito à vontade para lidar com essas falhas. Nós temos que compreender que não dá para pensar de formas diferentes se nós vivemos sempre as mesmas coisas e fazemos as mesmas coisas. E é um bocado isso. E agora alguém pode dizer, mas eu não quero pensar de forma diferente, porque eu tenho a minha opinião já bem definida sobre tudo. E eu penso, ok, eu acho que isso pode fazer algum sentido, porque é um bocado isso que eu penso às vezes. Não quero pensar de forma diferente, mas às vezes não se trata de mudar de opinião, mas trata-se de construir a opinião, que é exatamente aqui a chave desta reflexão hoje. É que esta nossa capacidade, porque nós temos cabeça para usar, não é? Esta nossa capacidade de dialogar com outras pessoas e de nos propor a sítios onde vamos ser confrontados com realidades que chocam com a nossa, isso vai ser sempre ser benéfico para nós. Portanto, mesmo neste caso dos livros, o pior cenário é não gostar. No caso de socialização e de cultura geral com diálogo com outras pessoas, o pior que pode acontecer é eu continuar a acreditar exatamente no que eu acredito, mas agora fundamentar ainda melhor essa minha crença, precisamente porque fui posta de frente com alguém que tem uma opinião tão fraquinha em relação à minha, isto está falando em suposição, então a minha opinião só ficou ainda mais coesa, não é? Ou seja, porque eu acho que apesar de nós podermos aceitar que temos muitas nuances nas nossas reflexões, como eu dizia há bocado, há coisas que são as nossas crenças fundamentais. Essas crenças fundamentais vão sendo alimentadas pelas nossas interações no dia-a-dia. Não vão sendo alimentadas por obra e graça de Jesus Cristo, porque a nossa cabeça, sim, pode ser muito inteligente, podemos ser muito intelectuais, mas o que é certo é que nós sozinhos, primeiro não nascemos numa ilha, portanto, mesmo quem nasceu numa ilha não nasceu sozinho, portanto, não vivemos numa ilha isolados de pessoas, portanto temos que trocar ideias, impressões e vida com essas pessoas, e isso serve precisamente para nós conseguirmos posicionar-nos de forma mais construtiva, mais construída e instruída, construtiva e instruída, nas coisas que nós acreditamos, porque eu acho que isso só pode ser produtivo. E isto numa perspectiva de quem se quer trabalhar a si mesmo, de quem quer ter filhos para ensinar e educar, ou de qualquer pessoa. Isto não quer dizer também que eu de repente
vá ter que. Não só gosto de falar sobre estes assuntos, mas agora também gosto de falar sobre física quântica. Não, nós não temos que saber tudo sobre tudo, até porque há conhecimento empírico que teríamos que viver 300 mil vidas para saber. Mas de forma geral, estamos a falar de cultura, de conhecimento da vida, do mundo em que moramos, do mundo que temos que cuidar, das pessoas com quem socializamos. Acho que seria um pouco redutor de experiência humana se nós decidíssemos, não, tá bom, não preciso de mais, já estou a pensar assim, eu não preciso de trocar impressões com ninguém, nem de acrescentar nada com ninguém. Eu acho que isso parece-me um bocadinho pouquinho, parece-me limitado. Mas deixa ao critério, para depois podermos debater isto nos comentários, ou podes me enviar mensagem se quiseres e depois logo falamos sobre o assunto. Mas eu acho que isto se consegue fazer em coisas muito pequenas. Como eu falava há bocado sobre lavar os dentes, há coisas que são pequenas, mas que já não impactam já não impactam só uma coisa mecânica em nós, como isso de mudar de mão para lavar os dentes, que já impactam a nossa percepção sobre o mundo. E onde é que nós temos muita percepção sobre o mundo, ou pelo menos achamos que temos? No telemóvel. Nós passamos lá o dia com a cara enfiada no ecrã. E como passamos o dia com a cara enfiada no ecrã, logicamente nós já fizemos uma curadoria das pessoas que nós acompanhamos, das pessoas que nós seguimos, com quem gostamos de conversar, interagir, absorver o conteúdo. O que é que isto faz? Mais uma vez, construção desta história, que é a única história que existe, que é aquela que eu gosto porque se identifica com aquilo que eu já sei. E agora, mas então quer dizer o quê? Que eu tenho que começar a seguir outras pessoas que são muito diferentes de mim? Não necessariamente, mas talvez sim. A questão é só, estamos disponíveis a isso? A perceber como é que funcionam as outras pessoas? O que é que são as outras pessoas? Porque em relação a isto de eu ter interesse sobre vertentes políticas opostas às minhas, eu tenho esse fascínio porque eu acho que é muito limitado da minha parte acreditar na utopia, porque eu infelizmente vivo muitas vezes no mundo das fadas, acreditar na utopia de que toda a gente vai pensar de forma crítica como eu. Porque, bom, acho que isso também seria um pouco aborrecido, mas há pessoas que não pensam de forma crítica como eu, há pessoas que pensam de forma crítica de outro prisma, há pessoas que têm visões políticas diferentes, há pessoas que têm valores e moralidade diferentes, e isso tudo desperta-me muita curiosidade. Não quer dizer que eu vá mudar de opinião, mas quer dizer sim que eu me quero expor a isso. Então era o que eu dizia, é importante nós expormos-nos a conteúdo diferente no telemóvel, a coisas diferentes na televisão, a literatura diferente, a cultura diferente, mesmo quando nós não sabemos qual vai ser o resultado disso. Porque nós, de alguma forma, exigimos esta previsibilidade de que esta ação, este movimento vai ter determinada conclusão ou determinado resultado. E quando nós não sabemos, preferimos evitar, para não ser desconfortável. Até porque, depois, como é que lidamos com essa mudança de opinião? Como é que lidamos com essa nova amizade que fizemos? Como é que lidamos com mudança de espectro político? Não sei. Como é que lidamos com essas coisas todas? Com dificuldade. Esse sentimento de pertença desaparece. Essa coisa de a nossa caixinha era esta, agora estou noutra caixinha, vou ter que estar com um pé fora e outro pé dentro. Onde é que eu estou então? Então isto deixa-me a refletir sobre o porquê de o nosso cérebro não querer fazer coisas novas. E aqui vou dizer o nosso cérebro e estamos a falar da minha experiência individual, mais uma vez. Que acho que é transversal. Eu acho que nós... Eu acho não é um acho, é. Nós temos tendência a ficar no sítio onde é seguro. E isto é um instinto de sobrevivência. É uma coisa primitiva em nós. Quer dizer, nós... sei lá, não vai haver uma bomba ali à frente e nós não vamos dizer, vou para ali porque... Não, nós vamos querer ficar onde conseguimos subsistir, não é? Onde conseguimos viver com qualidade, o máximo de tempo possível, sem dificuldade. Parece-me razoável. A questão é, precisamente por isto, quando eu digo uma coisa como precisamos de abrir horizontes, nós não pensamos que isso vai ser uma coisa muito divertida. Então porquê? Primeiro, o cérebro quer poupar energia. A nossa vida no dia-a-dia já é exigente o suficiente. Já temos demasiadas demandas, sejam profissionais, sejam pessoais, das relações. Há tantas coisas à nossa volta que exigem uma fatiazinha, um bife de nós, que é natural, que se calhar hoje não me apetecia muito ir fazer uma aula de kizomba. Por exemplo, agora mandei esta para, até podia, mas se calhar não me ia apetecer muito. Então mais ainda, depois de gravar, depois de passar o dia em estúdio, não me ia apetecer. Então nós estamos sempre neste registro de poupança, ok? Recursos mínimos, porque já tens muitas coisas que fazem parte das tuas obrigações, portanto vamos tentar canalizar os nossos esforços e bateria para coisas que realmente tu sabes que vão fazer sentido, que funcionam ou que são obrigações. Portanto, a primeira é já essa. Depois aquilo que eu dizia de a mudança
exige um vazio temporário. Este momento em que nós temos flexibilidade para mudar de opinião, para dialogar com pessoas diferentes de nós, faz com que nós saiamos deste lugar confortável em que pertencemos a um nicho, a um círculo, para passarmos de pertencer a um lugar de ninguém, que é um lugar onde estamos à procura dessa identidade. E essa mudança é naturalmente desconfortável. E não só é desconfortável, como implica perdermos alguma coisa. Porque eu acho este ponto bastante interessante, porque esta ideia de perda é curiosa, porque nós não só queremos estar confortáveis e sentirmos bem, como temos medo de perder aquilo que faz de nós. Então, esta ideia de eu ter de me expandir e de me trabalhar é muito bonita na teoria, não é? Estamos todos a fazer terapia, estamos todos a fazer o autocuidado, a praticar a evolução emocional e espiritual. Mas há aqui muitas nuances que nós não estamos a falar, porque este trabalho interno, esta mudança, e também sei que é por isso que muita gente tem dificuldade em submeter-se, em sujeitar-se ao processo terapêutico, porque essa mudança, às vezes, nós temos consciência de que vai ser uma tomada de consciência de que aquele lugar onde nós pertencemos, onde nós estamos, vai mudar. E isso vai fazer-nos perder um bocadinho de nós, ou pelo menos um bocadinho de nós que era do passado, de que agora vai dar lugar a uma coisa nova. Mas esse lugar de perda, que vai bater com isto que falávamos agora do vazio, de falta de sentimento de pertença, vai ser muito difícil para nós de gerir, porque ficamos a achar que, de repente, aquilo que eu era já não sou. Há ali uma coisinha de mim, uma pecinha do meu puzzle que saiu. E esse processo até vir uma peça nova é um pouco complexo para a nossa cabeça de processar. Depois, como nós já falámos tantas vezes, medo da incoerência. No fundo, isso resume... Eu acho que podia mudar perfeitamente a sinopse deste podcast para medo da incoerência, não temos. Porque nós, e especialmente adultos, lá está aquilo que eu falava, os adultos têm que ter a vida resolvida. E eu acho que das coisas mais divertidas que eu já concluí enquanto adulta, sim, é que os adultos não têm as coisas resolvidas, são só muito melhores a fingir. Então, como são melhores a fingir, parecem que têm as respostas para o mundo todo, para todos os problemas, para todas as dinâmicas. E eu acho que só em adulta é que depois comecei a perceber, com a minha mãe e com o meu pai, que também começaram a dizer várias vezes, não sei, que os pais não sabem tudo. Os adultos não sabem tudo. Então, isto acho que é um processo muito engraçado, mas que nos deixa com algum receio de perdermos talvez o estatuto ou a coerência de que somos pessoas resolvidas, quando no fundo, aqui que estamos cá nós, só a conversar, nós sabemos que é muito difícil ter respostas para tudo. E não só é difícil ter respostas para tudo, como é difícil ter respostas, ponto. Porque a experiência humana tem tantos fatores externos e internos, emocionais, práticos, cívicos, tantas coisas, tantos tópicos que nós não temos conhecimento sobre ou que nem imaginamos que existem. Há tantas coisas que nós não controlamos que é óbvio que é muito difícil para nós conseguir ter respostas. Portanto, se calhar, não sei, aqui vou lançar para o ar, mas se calhar era melhor começarmos todos a dizer mais vezes não sei e começarmos a deixar de ter medo de mudar de opinião ou de ser incoerentes, porque isso é um natural e recomendável. E confesso que acho muito engraçado isso em relação às dinâmicas parentais, porque acho que nas gerações mais antigas havia muito isto de que os pais é que sabem tudo, e agora eu sinto que as pessoas estão a começar a ganhar um bocado, a perceber que talvez se ganhe um bocadinho mais em trocar experiências, em vez de achar que a hierarquia de idades nos dá mais propriedade para falar sobre tudo. Porque efetivamente a idade é experiência, a idade é vivência, e há de trazer muita coisa, mas não traz a lei da vida, não é? Não traz conhecimento sobre todos os assuntos, portanto, acho que isso é interessante e com isto é óbvio que há muitos motivos para que o nosso cérebro se prefira manter quietinho, às vezes talvez ignorante, como se diz, está aqui um mosquito, como se diz aquele ditado popular de que ignorância é bênção. Eu não sei se isto é um ditado popular, uma frase que se costuma dizer. Ignorância é efetivamente bênção, porque se nós achamos mesmo que o mundo se resume à nossa existência, claro que só podemos estar felizes, não é? Eu acho que, na verdade, a vida tem tendência a tornar-se um bocadinho mais sofrida quanto mais consciência e conhecimento nós adquirimos, não é? Não deve ser por acaso que as pessoas, quando ficam mais velhas e em leito de morte, têm sempre aqueles momentos mais melancólicos e nostálgicos porque perdem a vida, não só pela sensação de perda sim, mas porque começam
começam a reconhecer estas coisas que aqui estamos a dizer, talvez, não sei, nunca lá passei, é apenas uma ideia, uma hipótese. Mas, em conclusão deste assunto, a zona de conforto acaba por ser uma prisão decorada, portanto, esta ideia de que sou só eu e, por exemplo, era o que eu sentia com este podcast, de estou eu aqui quase há 2 anos a falar sozinha. Claro que o que eu falo sozinha eu trago de aprendizagens do meu dia-a-dia, dos convívios que eu tenho, das impressões que eu troco com cultura e pessoas no dia-a-dia, mas é completamente diferente trazer isso na minha cabeça já mastigado ou processado e depois ter aqui uma pessoa sentada à minha frente e trocar essas ideias em direto ou ter esta capacidade para... ou tentar ter esta capacidade para me desdobrar, para pensar se... será que eu concordo com isto? Será que eu tenho uma opinião um bocadinho diferente? Eu acho que isso é muito interessante. É que o nosso cérebro precisa necessariamente de conversa e de contraste para crescer. Nós, quando vivemos nesta dimensão fechada, nesta bolha, onde tudo valida as nossas ideias, o pensamento torna-se preguiçoso, torna-se frágil e passamos a confundir o eco com a verdade. E isto acontece muito com a nossa exposição às redes sociais, com as coisas que nós vemos constantemente, aquilo passa a ser a única realidade que nós conhecemos e essa única realidade acaba por estarmos vedados a essa realidade, tira-nos muita capacidade crítica e depois ficamos inevitavelmente intolerantes a qualquer dissonância e acabamos por perder liberdade. E isto pode parecer um pouco contraditório porque parece que, não, eu tenho uma opinião, sou livre para ter uma opinião, mas eu acho que há aqui um verso da moeda que é, se eu estou demasiado enviesada para determinado lugar, para uma coisa que eu já tomo como sendo certa e não alterável, então parece que eu nem vou ter flexibilidade para falar com pessoas diferentes de mim, para pessoas que possam discordar, e essa liberdade que eu acho que tenho para ter uma opinião traduz-se na verdade de falta de liberdade de pensamento, porque eu não consigo sequer pôr-me no lugar, nos sapatos da outra pessoa para, se calhar, eu até ser diferente ou ser mais verdadeira comigo. E isto tem imensas sugestões práticas de coisas que nós podemos fazer, não só esta questão das redes sociais, que acho que é sempre o tema mais fácil de abordar, mas falar com pessoas de outra geração. Eu sei que falar com pessoas de outra geração às vezes tem esta pequena dificuldade da questão de valores políticos. Acho que às vezes é o que se torna mais gritante de geração para geração, precisamente porque, como há este buraco de idades tão grande, acaba por ser um bocadinho difícil às vezes ter compatibilidade, mas eu acho que tem muito mais benefícios do que malefícios, porque falarmos com pessoas de outra geração, e acho que isto tem que haver disponibilidade, mais uma vez, tem que abrir os horizontes, porque esta disponibilidade para nos sentarmos com alguém que vai repetir a mesma história, vai falar sobre coisas que se calhar são uma seca, tudo isto que nós achamos que não nos vai acrescentar nada, vai-nos contribuir para esta aprendizagem, para este acrescento de cultura, de conhecimento geral e até capacidade opinativa, diria eu, que só vai ser construtivo para a nossa própria vida. E se não quisermos falar sobre as pessoas mais velhas, os idosos, podemos falar sobre... perguntar a amigos, por exemplo, sobre livros, músicas, coisas que nós ouvimos. Eu consigo pensar assim, no imediato. Eu lembro-me uma coisa... acho que nunca falei sobre isto, sobre mim, mas... eu, quando era mais jovem, eu ouvia muito... mais jovem, ainda sou jovem, mas quando era mais jovem, eu ouvia muito música pop. Ouvia Lady Gaga, pronto, não um pop, se calhar mega, mega comercial, mas Lady Gaga ainda assim é comercial. Mas pronto, ouvia muito Lady Gaga, depois houve ali uma altura em que eu ouvia Lana Del Rey, depois comecei a ouvir assim música indie. E dentro desta minha linguagem, eu comecei a criar estas minhas palas em relação a outros tipos de música muito específicos. Nomeadamente, ainda bem que falei ainda há bocado do Kizomba, nomeadamente o Kizomba, o Afro House, talvez até o R&B. E comecei a fechar completamente horizontes para isso. O que é que acontece? Entretanto, a vida faz das suas, mesmo quando nós não queremos. E de repente fui parar a um país africano, fui em voluntariado. Eu já falei disto tantas vezes que seca, mas pronto, é para dar contexto. Então, quando fui parar pela primeira vez a um país africano e comecei a atribuir um significado a isso e tive que ser exposta a isso, de a malta aqui ouve estas músicas, isto faz parte da cultura. Foi neste momento, isto já foi, não sei, já foi há 8 anos talvez, nesse momento eu comecei a ouvir as músicas de forma diferente. Precisamente
a abrir o meu leque de opções. Que se calhar naquela altura, como eu estava tão fisgada naquelas músicas, naquele estilo, naquelas coisas, eu não me permitia nutrir-me culturalmente. No fundo é isso, porque nós podemos falar sobre acharmos boa música, acharmos má música, acharmos educativa, não educativa, acharmos que só fala ordinarice. Ok, podemos todos ter opinião, mas o que é facto é que muitas vezes nós adotamos uma posição até meio erudita e elitista sobre os nossos gostos e as nossas tendências, como se todas as outras fossem erradas ou como se todas as outras não tivessem valor suficiente. Quando isso, mais uma vez, é um lugar um bocadinho ignorante da nossa parte, porque eu lembro-me de ter percebido nessa fase que, e hoje em dia eu ouço Kizomba, eu tenho uma playlist de Kizomba, deve ser a maior do meu telemóvel, das minhas playlists deve ser a maior, e vem precisamente porque nesse momento eu tive de ver as coisas de forma diferente, e isso instruiu-me. Isso ensinou-me qualquer coisa, porque há ali um povo, uma cultura que vive muito deste estilo de música. Eu identifiquei-me com o povo e com a cultura porque isto bate certo com esta música também. Então absorvi um bocadinho disso para mim e fez sentido. Como certamente há muita gente que é exposta a isso no contexto e depois não gosta. A questão é, expões-te ou não te expões? Qual é que é a tua postura? Vais-te manter segura porque não queres? Eu não, na altura fui, até gostei. E mais uma vez, não é como mudar de opinião numa conversa com um amigo, mas é começar a gostar de um estilo de música que eu até nem gostava. E no fundo, eu não era só não gostava, eu era verbal sobre que na altura o meu irmão é mais novo que eu, e eu falava muito mal da música que ele ouvia. Se ele quisesse pôr a música dele, eu dizia, por favor, baixa-me esse ruído. E agora quando eu ouço, às vezes até fico a pensar assim, houve uma altura em que eu achava que isto era mesmo mau. Ou seja, como é que nós crescemos, mudamos de opiniões, e não só crescemos e mudamos de opiniões em relação à idade, mas mudamos de opiniões porque nos propomos a isso. Eu acho que isso é mágico e também, além desta questão da música e de absorver sugestões de amigos e de pessoas que são dos nossos ambientes ou não, também participar de lugares, movimentos culturais, eventos, situações, coisas que acontecem ao pé do sítio onde nós estamos, onde nós não somos da casa e somos apenas visitantes. Porque, outra reflexão que eu fiz, eu acho sim que nós às vezes fazemos coisas que são diferentes do nosso dia-a-dia, que são fora da nossa familiaridade, se quisermos pôr assim, mas dentro disso nós pertencemos ali a um grupo, já temos ali um grupo, ou fomos com alguém que nós conhecíamos, ou é perto da nossa casa, portanto há sempre ali um ponto que nos é conhecido. A proposta é fazer isso com um sítio que é zero conhecido. Ou seja, por exemplo, eu comecei a fazer yoga perto da minha casa. Fui a um sítio novo, não conhecia ninguém, certo? Mas eu dei aulas de yoga. Aquilo era-me familiar. Havia ali um ponto que era muito difícil eu ficar... era muito difícil eu ficar desconfortável. Podia não gostar do ambiente, podia, mas eu já sabia para o que é que ia. A proposta é fazer a coisa nova, pessoas novas, sítio novo, tudo novo e ver em que é que isso resulta. E já que falamos de cultura, acho que é importante falarmos sobre como estas coisas todas que são muito ligadas ao mundo artístico são muito importantes para este nosso crescimento pessoal. Não é desenvolvimento pessoal, não quero entrar nesse rótulo, mas para o nosso crescimento pessoal, porque a cultura desbloqueia muito coisas da nossa vida prática, nomeadamente a leitura, o cinema, ouvir histórias, estudar, tudo isso dá-nos mecanismos, não só corresponde ao entretenimento e aos nossos momentos de lazer, mas dá-nos ferramentas para o dia-a-dia. Eu até fiz um vídeo sobre isso no Instagram há umas semanas, já foi há umas boas semanas, mas falava precisamente sobre como eu acho que até ler livros de ficção são muito mais nutritivos e benéficos para a nossa vida, para o nosso dia-a-dia enquanto ser humano a viver a experiência pela primeira vez, do que propriamente um livro de autoajuda ou desenvolvimento pessoal. Ler é bom e é bom, pronto, mas acho que um livro de ficção, apesar de estar a contar uma história que não é real, com base em personagens que não são reais, podem ser inspiradas em pessoas reais ou não, isso ajuda-nos a ter flexibilidade, a ter a cabeça aberta, a mente aberta para a nossa própria vida, para as pessoas com quem nós convivemos e para as coisas que nós vamos ter que experienciar. Porquê? Porque quando lemos um livro de ficção, nós somos deparados com vários sentimentos e várias situações, como os momentos em que as pessoas estão tristes, os momentos em que as pessoas estão felizes, conquistam qualquer coisa, de repente há uma reviravolta na sua vida, uma relação que terminou, ou foi despedida do trabalho, e num livro constrói-se uma personalidade, uma personagem, e com base nessa construção é que depois essa pessoa vai tomar decisões.
E essa tomada de decisões vai gerar em nós ou identificação por um lado ou desidentificação. Então, por mais que seja uma história ficcionada ou uma realidade completamente sem cabimento, vai haver momentos daquela leitura, daquele momento só nosso em que estamos a ler para nos descontrair e tal, em que aquilo não vai ter só esse impacto de entretenimento. Isso vai ser construtivo. Porque se calhar, dar um exemplo prático. Se calhar no meu dia-a-dia eu não tenho amigas, estou mesmo a inventar agora. Se calhar no meu dia-a-dia eu não tenho amigas que, que eu acho que iam perdoar um namorado ou a namorada perante uma traição. Vamos pôr assim, para ser um exemplo fácil. Todas as pessoas com quem eu me dou são pessoas que, perante um momento de infidelidade, iriam terminar a sua relação, iriam acabar, separar as trouxas e seguir as suas vidas. Temos este ponto. E agora eu ponho assim. E agora nós vamos ler um livro de ficção sobre a história de duas personagens, seja um romance ou qualquer coisa. Vamos ler um livro de ficção e estamos perante uma personagem que foi traída pelo seu companheiro ou companheira e perante essa traição perdoou, quis falar sobre, quis perceber porque é que isso aconteceu e quis construir por cima disso. E agora eu digo assim, então, pois, agora imagina. Se nós estamos de tal forma presos no nosso núcleo de pessoas que vai ter este comportamento previsível e nós já sabemos, nós vamos assumir como que, se calhar então, se eu for traída alguma vez, a minha postura vai ser esta. E isso é a minha verdade. E não vai ser questionada, porque as pessoas que me rodeiam já têm esta verdade como um dado adquirido e também eu. Porque eu nunca vi outra coisa. Eu nunca fui deparada com outra experiência porque eu não quero dar-me com pessoas que são diferentes disso. E de repente nós na literatura somos deparados com essas situações em que eu vejo, então mas esta pessoa faria mesmo isto? Então, o que é que isto vai fazer? Vai fazer com que não concordo nada com isso, não faria assim, ou dois, perante estas nuances, se calhar eu iria fazer a mesma coisa. Ou, ok, eu não ia perdoar uma traição, mas consigo compreender porque é que ela está a perdoar. Portanto, dá para perceber a complexidade que há nas nossas experiências culturais. Todas as coisas que nós absorvemos e vemos, às vezes mesmo com nesta ótica de entretenimento apenas, ou de passar o tempo, pode ser altamente construtivo para a nossa personalidade e para a nossa experiência de vida, porque nós, se calhar, de outra maneira, e por isso eu ando a ler cada vez mais, e por isso, se calhar, era importante nós... Isto começa um bocado nas escolas, não é? Mas começar a cultivar um bocadinho mais este gosto pela leitura, pela visita a museus, porque se calhar nós também não gostamos tanto de ir a museus porque não compreendemos as coisas que lá estão. E se calhar uma pessoa com formação artística compreende e gosta mais, mas porque tem formação para isso, mas o comum mortal se calhar não tem e não percebe que aquilo até é acessível, foi feito por pessoas reais. Há ali uma mensagem a transmitir e isso vai gerar empatia e compreensão, ou não. Mas as pessoas não se propõem a isso, se calhar porque também isso não foi muito cultivado. E isto é em relação à literatura, em relação a documentários. Sei lá, se eu vir só documentários sobre crime, como é que eu de repente vou estar instruída sobre a história? Por acaso, agora a lembrar-me disso, que no canal História, eu nem sei se o canal História ainda existe, mas no canal História passava documentários super engraçados, super interessantes, que até falavam sobre teorias da conspiração e tudo. Então acho que temos sempre margem para começar a ver e consumir coisas diferentes dos nossos ciclos e para que percebamos também que cultura não é necessariamente um passatempo. A cultura é também uma ferramenta e não precisa de ser exclusiva a pessoas intelectuais ou para pessoas que têm determinado nível de escolaridade. A cultura é para ser do acesso de toda a gente, materializando-se de forma diferente, claro, e com diferentes custos ou não custos, mas a cultura é suposto ser uma coisa para também nos construir e acho que nós começarmos a ver o mundo com uma maior lente, ou pelo menos com menos limitações, passa muito por nos nutrirmos, para deixarmos que a cultura nos provoque, para nos tirar da zona de conforto e, no fundo, questionar as nossas próprias verdades. Acho que, de forma geral, é um bocadinho isso. Quando eu era mais nova, lembro-me... foi a minha primeira professora, portanto, a professora de primeiro ciclo, que era uma pessoa já mais velha, eu tenho-a muito como referência. Por acaso, nem sei se a senhora ainda é viva ou não, ou como está, mas esta senhora dizia muitas vezes nas aulas, se sei esta frase foi porque ela o disse várias vezes, que é: o saber não ocupa lugar.
E eu levo isto como máxima para a vida e talvez por isso é que em tantos momentos sinto necessidade de me expandir em algumas coisas, precisamente porque o saber não só não ocupa lugar, como dá-nos mais lugares onde estar. Permite-nos poder visitar sítios que nós nem imaginaríamos poder ter acesso. Precisamente porque não é sobre conhecimento, é sobre a presença, sobre a capacidade de estarmos sentados à mesa com mundos diferentes do nosso e respeitarmos e até mesmo, quem sabe, absorvermos um bocadinho disso. E por isso a reflexão de hoje era um bocadinho à volta deste tópico. Confesso que não tenho muito mais a acrescentar, mas queria falar sobre o momento feliz da semana, porque vem também muito de acordo com aquilo que nós dialogávamos agora, porque eu recebi há um tempo, e eu andava assim para contar e não contei, mas eu, mas eu recebi há algum tempo um convite para visitar a Comissão Europeia. E foi precisamente nesta semana que estive em Bruxelas e eu, na verdade, eu nem vou dizer aqui mais nada para poder mandar a gente para o meu Instagram onde eu explico e mostro as coisas, porque senão tínhamos que dedicar um episódio apenas a este assunto e não é esse o nosso objetivo. Portanto, para quem tem interesse, eu fiquei muito contente porque é sempre bom ver o nosso trabalho validado, ou nós como um motor ou uma boa voz para poder ser, sim, educativa ou transmissora de conhecimento ou de informação para outro público que pode apenas, se calhar, só usar as redes sociais para se informar. Portanto, foi garantidamente o meu momento feliz da semana. Até porque, ainda de acordo com... batendo naquilo que estávamos a falar, porque falei com muitas pessoas diferentes de mim, que eu não iria conhecer noutro contexto. Portanto, o aceitar este convite, para mim era evidente, mas não só foi muito nutritivo a nível de conhecimento que eu não tinha, mas também nutritivo a nível emocional, porque conheci outras pessoas. Umas pessoas já conhecia, mas outras pessoas conheci e tive a oportunidade de trocar ideias e quem sabe, nós criamos laços, nunca sabemos em que momento é que aqueles laços vão se fortalecer em determinada fase da vida ou o significado que certas pessoas têm quando entram no nosso dia-a-dia. Portanto, acho que a magia é um bocadinho esta, a nossa experiência ser partilhada, ser múltipla, diferente, e isso passa só por queremos ser um bocadinho mais cultos. Não precisamos de ser todos artistas, nem precisamos de ser todos super intelectuais e filósofos da vida. Na verdade é um bocadinho isto, e é um bocado aquilo que eu tento também trazer com este podcast. Por isso, agradeço imenso que tenhas ouvido até ao fim. Obrigada por estares aqui. Se chegaste agora, ou se já cá estás há uns anos, obrigada por me acompanhares nesta trajetória, mesmo quando isso implica o meu crescimento também. Portanto, espero que fiques aqui por muito tempo e vemo-nos no próximo sábado. Agora sim, talvez com uma convidada. Ou um convidado. Não sei. Até lá, um beijinho.